Graça e paz, povo de Deus, louvado seja o nome do nosso Senhor. Mais um dia aqui do nosso Café com Palavra e estou alegre e feliz por estar mais uma vez com vocês aqui, poder estar falando. Isso é uma prova do cuidado de Deus. Deus, Ele guarda e preserva as nossas vidas em nome do Senhor Jesus. Vamos dar continuidade à nossa palavra aqui que iniciamos, né? Falando sobre a apostasia como um sinal da vinda do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós vimos lá na segunda carta do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses, lá no capítulo de número 2, quando Paulo ele diz o seguinte: irmãos, no que diz respeito à vinda do Senhor Jesus Cristo e à nossa reunião com Ele, nós vos exortamos. Ou seja, no que diz respeito à vinda do Senhor Jesus e o nosso encontro com Ele, o nosso encontro com Ele, a vinda e o nosso encontro com Ele, que Ele está dizendo nossa reunião com Ele, a que não vos demovais da vossa mente. Não tire isso, que isso não saia da mente de vocês com facilidade. Nem vos perturbeis, não fique perturbado. Muitas pessoas ficam perturbadas. Não perturbeis, nem perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístolas, quer como se procedesse de nós, supondo tenha chegado o dia do Senhor. Só tenha calma. Tudo o que está acontecendo ainda não chegou o dia do Senhor. Paulo está explicando, é muito claro a explicação. Ele diz, ninguém está autorizado para isso, ninguém, de nenhum modo, de maneira nenhuma, vos engane. É como Paulo está dizendo, eu não vou deixar ninguém enganar vocês com relação a isso. Ou seja, não se deixe ser enganado com relação à vinda do dia do Senhor. Ele diz, porque isto não acontecerá, ou seja, a vinda do Senhor não acontecerá sem que primeiro, ele frisa bem, não acontece a vinda do Senhor sem que primeiro, ou seja, a primeira coisa que vai ter que acontecer é que venha a apostasia, ou seja, quando a apostasia ela se instalar com toda a força, então isso é um grande sinal. Aí ele diz, e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição. Ele diz, vem a apostasia, vem o homem da iniquidade, o filho da perdição, ou anticristo, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus, vai ser um opositor de Deus. Aí a gente entende porque João diz, muitos anticristos saíram do meio de nós, são pessoas que saem, se opõem contra Deus, são os apóstatas, né? Se levanta contra Deus e tudo que se chama Deus, ou é objeto de culto, né? Então ele se levanta tudo quanto é objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus, né? Aí a gente olha para esse texto e vê Paulo falando de uma forma clara que a apostasia é um grande sinal da vinda, ou que antecede a vinda do Senhor Jesus. A apostasia é um grande sinal que antecede a vinda do Senhor Jesus. Ele disse, é preciso que a apostasia se instale, é preciso que o homem da iniquidade se revele, né? E aqui vem os questionamentos, né? Isso vai acontecer com a igreja aqui? Isso vai acontecer com a igreja arrebatada? Vai acontecer antes da grande tribulação? Vai acontecer no meio da grande tribulação? Vai acontecer depois da grande tribulação? O texto está dizendo que a apostasia e a aparição do homem da iniquidade, ele está dizendo que é antes da união com Cristo. Antes da união com Cristo, não se choque. Antes da união com Cristo. Porque lá no versículo número 6, ele vai dizer, e agora sabeis que o que o detém, para que ele seja revelado somente em ocasião própria. E aqui há um questionamento com relação a esse ensino desse versículo aqui, que mais tarde, depois, em outra oportunidade, que eu vou falar. Com relação a isso aqui, e agora sabeis o que o detém. Ou seja, quem é esse que está sendo detido para vir, né? Para que ele seja revelado. Quem é esse que está sendo detido para que não seja revelado? Então uns vão dizer que é
o anticristo, né? Não, o anticristo está sendo detido e nós pregamos assim, né? Que o que detém ele aqui é a igreja detém para que ele não se revele. Mas será se esse ele ao qual Paulo está se referindo é o anticristo ou é Jesus se revelando? O texto diz, e agora sabeis o que o detém. Quem está sendo detido, quem está sendo lá seguro por um tempo, para que somente no tempo oportuno seja revelado. É o anticristo ou o próprio Cristo. Bom, pois isso aqui é assunto para depois. Porque o nosso assunto agora é a apostasia, né? O apóstolo Paulo, ele diz em outro texto aqui, na primeira carta a Timóteo, capítulo 4, versículo 1 e 2, ele diz assim, olha, ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos, olha o que é que ele diz, nos últimos tempos, alguns apostatarão da fé, por obedecerem a espíritos enganadores. Foi isso que Paulo falou aqui também, na carta aos Tessalonicenses, não deixe que espíritos enganadores enganem vocês, né? Espíritos enganadores e a ensino de demônios, espíritos enganadores e a ensinos de demônios. Ele diz, pela hipocrisia, ou seja, através da hipocrisia dos que falam mentiras e que tem cauterizado a própria consciência. Ele está dizendo que isso aqui, a apostasia, ele vem pelos ensinamentos, ensinamentos de pessoas que realmente são pessoas espirituais ou aparentemente, espirituais. Essas pessoas vão trazer ensinamentos e coisas diabólicas também. Elas vão trazer tudo para dentro do culto a Deus. E Paulo está trazendo aqui uma advertência. Timóteo adverte o povo para que não caia nestas ciladas das pessoas, para que não caia na conversa dessas pessoas, porque eles cauterizaram a sua própria consciência, a mente dessas pessoas está cauterizada, ou seja, elas vão fazer a coisa errada dizendo que é certo, e as pessoas simplesmente seguirão. Paulo disse, não se demovam daquilo que vocês aprenderam. Quantos homens, querido, em nome da fé, está levando a igreja para distante de Deus, distante, em nome de uma liberdade. Cuidado, meu irmão. Cuidado, minha irmã. Em nome da liberdade, eles estão distanciando o povo do culto a Deus, da simplicidade do culto a Deus, e levando para uma parte de exagero, que o exagero desprovido da presença de Deus. Pastor, mas tem choro. Choro não quer dizer nada. A Bíblia Sagrada fala de homens que traíram a Deus e choraram ardentemente e não conseguiram se arrepender. Então choro não é nada. O choro, ele pode ser um choro maquiado, ele pode ser um choro inventado. Existia a chamada carpideiras. E o que era isso? Eram as mulheres que eram pagas para chorar em velório. Então o choro não quer dizer nada. Pastor, mas a extravação, pastor, de línguas, também isso não quer dizer nada. Eu fui da macumba por muitos anos e vi que isso também era falado dentro da macumba. Então eu tenho que ter cuidado. Eu tenho que saber diferenciar a língua que é provida ou providenciada pelo Espírito Santo para conversarmos com Deus, diz o apóstolo Paulo, falar de mistério com Deus, e a língua que é do diabo, imitada pelo diabo, para enganar, se possível, os escolhidos. Então isso não quer dizer nada também. Pastor, há profecias lá dentro, também não quer dizer nada. Pastor, a expulsão de demônios também não quer dizer nada, porque Jesus disse, naquele dia muitos vão dizer, Senhor, eu profetizei, Senhor, eu expulsei demônios, Senhor, eu fiz tudo. Ele vai dizer, apartai-vos de mim, você praticou iniquidade, você era um iníquo, você apostatou da fé, você estava dentro da igreja, estava dentro do templo, você se denominava cristão, mas você era um apóstata dentro da igreja. Depois eu vou falar sobre isso. O apóstata fora e o apóstata dentro da igreja. Cuidado. Quantas pessoas, quantos líderes não já se apostataram da fé e arrebanharam um número de pessoas muito grande pelo seu carisma, arrebanharam um número grande de pessoas, estão levando essas pessoas enganadas. Vamos para a palavra. Voltemos à palavra. Vamos entender o que diz a palavra. Vamos aprender com a palavra. Querido, não se afaste da palavra em momento algum. Por mais lindo que seja um movimento, ele pode ser um movimento apóstata. Ele pode ser um movimento desprovido de Deus. Cuidado, tenha muito cuidado. Isso é apostasia. Amanhã eu vou dar uma definição. No próximo vídeo eu vou dar uma definição sobre apostasia propriamente dita, amém? Eu estou só fazendo uma introdução. Deus abençoe a todos vocês em nome do Senhor Jesus. Até o próximo vídeo.
Não perde, tá bom? Compartilha com as outras pessoas também.